Sou o missionário Ananias do Carmo Pinto, casado com a missionária Leni Ribeiro da Silva Carmo. Somos plantadores de igreja pela Junta de Missões Nacionais e hoje estamos trabalhando na cidade de Tiradentes com a revitalização da Igreja Batista Moriá. A cidade de Tiradentes tem mais ou menos 500 mil habitantes. É o maior conglomerado de condomínios da América Latina. São mais ou menos 40 mil apartamentos. A maioria da população reside em invasões de terra ao redor, formando várias comunidades. A carência social é muito grande, mas a maior carência é espiritual. E um dos nossos desafios é a conversão dos jovens, pois os mesmos são muito envolvidos com drogas, bebidas e prostituição através dos bailes chamados de pancadões. Outro desafio são os moradores de rua que precisam ser alcançados. Crianças em condições de risco também é o nosso foco, bem como seus pais. Por isso, precisamos das suas orações para que o bairro Cidade de Tiradentes possa ser abençoado pela graça de Deus e que junto possamos avançar proclamando o amor de Deus e assim possamos dizer: porque Ele me amou, eu amo e vou proclamar o Evangelho de Deus. Queremos contar com a ajuda dos irmãos em oração. Quero pensar em João 4, de 7 a 21, olhando para o versículo 19, que é o tema da nossa campanha, que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Brasil precisa do amor de Jesus. Olhando para esse texto, a palavra amor e as suas derivações aparece do versículo 7 até o 21, 26 vezes. Isso nos leva a entender o quanto Jesus queria nos ensinar sobre este amor, com o qual ele nos amou primeiro. E neste momento que o Brasil e o mundo atravessa, como se faz necessária a presença de Jesus na vida das pessoas? O versículo 19 diz: ele nos amou primeiro. E Jesus provou isso, morrendo naquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Pelas estatísticas, somos mais ou menos 1.300.000 batistas. Isso sem contar com outros irmãos de outras denominações evangélicas. Portanto, pensando em números e transformando isso em exemplo prático deste amor de Jesus na vida das pessoas, eu quero pensar com vocês sobre este grande amor de Jesus. E eu quero trazer alguns motivos que podem responder a essas perguntas do que está nos faltando para amar as pessoas com esse mesmo amor que Jesus nos amou. Primeiro que eu trago é a fé. Sim, às vezes falta-nos fé para levar este amor às pessoas. Achamos que não é nosso papel amar todo mundo, porque esse papel cabe ao pastor, ao missionário, não a nós. Mas quando começamos a nos dedicar mais à oração e a praticar aquilo que a palavra nos ensina, com certeza nós vamos fazer muito mais, vamos transformar o mundo com esse amor de Jesus. Pense um pouco nos seus vizinhos, nos seus parentes, amigos, colegas de serviço, de escola. Como que está o seu amor por essas pessoas? Você tem amado essas pessoas como Jesus te amou e te ama? Pense nisso. Uma outra coisa que eu olho nesse versículo, nesse texto, e que vejo que está faltando a nós, é a compaixão. Sim,
Está nos faltando a mesma compaixão que teve em Jesus pelo próximo. Quando a gente lê a Bíblia, olhando lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar Jesus só praticando esse amor, através da compaixão, amando o próximo indistintivamente, independente de quem é esse próximo. Ele não olha o próximo como aquele que está do seu lado, ou que ele acha que merece. Não. Você olhando nesses livros da Bíblia, você vai ver a compaixão de Jesus por prostitutas, por pessoas doentes, qualquer tipo de pessoa. A compaixão também, ela nos leva a liberar perdão. É outra coisa que precisamos dentro da questão da compaixão. Liberar perdão. Porque muitas das vezes nós falamos, eu perdoo, só que fica aquela raiz de amargura no coração. Se aquela pessoa que nós falamos que perdoamos, como dizemos numa linguagem bem popular, pisar no nosso calo, aquela mágoa, aquele ressentimento volta. E não é esse o perdão que Jesus ensina. O perdão que Jesus ensina é aquele que esquece, apaga. Vamos usar uma linguagem tecnológica hoje, deleta. É deletado da nossa mente, do nosso coração. Então, compaixão também é isso. Um texto na Bíblia que nos leva a entender bem essa questão da compaixão pelo próximo é a parábola do samaritano. A parábola do samaritano, ele nos ensina bem. Ela está registrada no livro de Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. Um homem, viajando de um lugar para o outro, foi assaltado, foi espancado, e passou por ele algumas pessoas. Alguns olhavam e deixavam para lá. Apenas um, o samaritano, olhou para ele com essa compaixão. E o texto diz que levou aquele homem a um local, mandou que curasse as feridas dele, mandou que tratasse ele, cuidasse bem daquele homem, porque ele ia pagar por tudo aquilo. Então veja que belo exemplo nós temos na Bíblia de compaixão. Entre outros mais que nós podemos olhar nesses textos, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, compaixão é algo que faz parte da nossa vida, que nós falamos, porque Ele nos amou, também precisamos amar o próximo. Uma outra coisa que precisamos exercitar, que precisamos colocar em prática, é a comunicação. A comunicação, muitas vezes, entre nós, entre os seres humanos, é aquela comunicação cortada. O que é isso? Eu falo e você escuta. E ponto final. É a minha decisão, é a minha fala, é a minha atitude que prevalece. Sendo que uma boa comunicação é aquela onde eu falo, mas também eu escuto. Então, se Jesus nos amou primeiro e nós precisamos amar o nosso próximo, o Brasil precisa muito de pessoas que tenham essa boa comunicação. Saber ouvir. Às vezes a gente até costuma brincar, falar o seguinte: será por que Deus, quando nos fez, nos deu uma boca e 2 ouvidos? Você já parou para perguntar isso? Por que o ser humano é dotado de 2 ouvidos e apenas uma boca? É isso aí. É para ouvir mais. Eu preciso oferecer os meus ouvidos para as pessoas falar, chorar. Eu preciso disso. Eu preciso deixar as pessoas falar comigo e eu a ouvi-las.
no sentido da compaixão. Então nós precisamos também, para que o Brasil seja alcançado por esse amor de Jesus, nós precisamos também dessa boa comunicação. Sentar, ouvir as pessoas. Muitas vezes as pessoas estão tão corridas, tão envolvidas nos seus dias a dias, que passa para lá, passa para cá, nem um bom dia dá, nem um oi dá mais para uns para os outros. Está faltando essa comunicação. A nossa comunicação hoje ela se tornou tão virtual que eu abaixo a minha cabeça, fico olhando ali no meu celular. O meu mundo é aquele celular, um mundo virtual. Experimente fazer isso, se comunicar com alguém olhando olho no olho. Você vai ver que grande diferença isso faz. Uma outra coisa que o Brasil precisa sobre este amor de Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, sim. Nós precisamos deixar que Deus nos encha com seu grande amor. Nós precisamos encontrar tempo, e hoje encontrar tempo na nossa agenda, como é difícil. Temos uma agenda tão corrida que não temos tempo para Deus. E como que Ele vai nos encher com seu Espírito se nós não temos tempo para Ele? Se nós não temos intimidade com Ele na leitura da palavra, na oração? Imagine, pense uma seguinte situação. Você está andando na rua, apressado, e alguém está falando com você. Ou vice-versa. Você já parou para imaginar isso? Que situação? Você andando rápido, fazendo as coisas, e a pessoa tentando falar com você, tentando te explicar que é a comunicação. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso dar tempo para Deus. Eu preciso, na minha agenda, reservar um tempo para Deus, deixando que Ele fale comigo. E eu fale com Ele através da oração. Olha o que a Bíblia fala. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. O Espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. João 6:63. Enchei-vos do Espírito. O Brasil está precisando, eu estou precisando, nós estamos precisando de nos deixar ser cheios do Espírito Santo. E isso só vai acontecer quando eu e você dedicarmos tempo na oração, tempo de qualidade com Deus. E uma outra coisa, fazer missões. Eu preciso fazer missões. Muitas das vezes nós achamos que fazer missões é a função do missionário. Esse recebeu de Deus uma função específica, um chamado, na verdade, específico para fazer missões. Ele largou tudo, como a gente vê na Bíblia, Paulo e muitos outros, que se dedicaram literalmente para fazer a obra de Deus através de missões. Mas você pode fazer missões, você pode dar esse amor de Jesus que você já recebeu dele, você pode dar ao próximo fazendo missões. Até porque a Bíblia manda que nós vamos pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então fazer missões é papel de todos nós. Quando você fala do amor de Deus, desse amor de Jesus registrado aqui na primeira carta de João, capítulo 4, quando você fala desse amor para as pessoas, você está fazendo missões.
Quando você evangeliza seu vizinho, seu amigo, até mesmo uma pessoa estranha no ônibus, você está fazendo missões. Então nós precisamos fazer missões, porque somente assim Jesus vai ser alcançado através desse amor. Tudo que precisamos para falar desse grande amor de Deus, essa sede da falta do amor de Deus, nós já recebemos de graça. Agora é somente pôr a mão no arado, como diz o texto de Lucas. Jesus, porém, respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso está registrado em Lucas 9:62. Nós não podemos ficar olhando para trás. Nós não podemos ficar olhando para ontem, para o amanhã, que isso já foi. Nós precisamos olhar para frente. Olha o momento que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, tragédias atrás de tragédias, mortes atrás de morte. E eu e você, que temos esse amor, nós precisamos colocar em prática esse amor de Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Olha só, eu vou repetir o versículo. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele, Jesus, quando foi para aquela cruz, Ele fez aquilo por amor a mim e a você. Então pense nisso. Você quer ver um Brasil melhor? Você quer ver seu local de trabalho melhor? Seu bairro? Sua família? Sua igreja? Você quer ver as pessoas ao seu redor vivendo melhor? Não espere que comece neles. Precisa começar em você. Precisa começar em mim. Porque Ele nos amou primeiro. E nós precisamos amar ao próximo agora, nesse momento. Que Deus possa abençoar essa palavra e que o Espírito Santo possa completar no seu coração esta palavra.